C3, ela é pastora da Adorandos de Sião, uma igreja maravilhosa, super acolhedora. A gente vai ver pela pastora. Posso orar por você? Senhor, em nome de Jesus, papai, que o Senhor, pai, possa falar através da boca da sua filha, Senhor, que ela seja, papai, uma palavra, que ela traga uma palavra do teu coração, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, abra os nossos corações, Senhor, que nós possamos entender essa palavra que ela tem para entregar para nós, em nome de Jesus, Senhor, amém. Boa noite, a paz do Senhor. Eu falo duas saudações ao mesmo tempo, né? É coisa de quem foi criado na Assembleia. Eu estou feliz por estar aqui. E eu estou vendo umas pessoas que me prometeram que está aqui. Deus abençoe. Eu fiquei pensando, desde que a Dani me falou, a gente conversa toda semana. Quer dizer, a gente conversa sempre, mas semanalmente a gente tem um encontro. E foram trazidas no nosso coração muitas ideias. Mas aí, essa semana, bem no início, foi do domingo para a segunda, Deus assentou uma palavra no meu coração, e ela é nova para mim. Mas ela ministrou muito, falou muito comigo, e eu tenho certeza que vai falar com cada uma de nós nessa noite, com cada um de nós. Teve pessoas que me perguntam, homem pode ir? Eu falei, claro que pode. A palavra de Deus é poderosa. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 7. Eu sou muito apaixonada pela palavra, mas eu confesso para vocês que eu já fui apresentada para os irmãos dessa menina. Eu fui apresentada ao pai dessa menina por diversas vezes. Quem nasceu e se criou na igreja, a história dos patriarcas, a história de José, são histórias extremamente conhecidas das crianças do departamento infantil. Mas essa menina que a gente vai falar hoje, que a gente vai conhecer hoje, ela é muito nova para mim. Eu achei tão grandioso o contexto que eu queria ministrar aos nossos corações. E assim, eu até comentei com a Dani, falei, Dani, Deus colocou algo tão poderoso no meu coração, que eu nunca tinha pensado nisso antes, sobre a gente construir em cima dos nossos vazios. Porque todos nós temos vazios. Às vezes eu pego pessoas com seus 40, com seus 50 anos, homens fortes, mulheres, e que têm carência assim, absurda de um abraço do pai, de um abraço da mãe, que tem uma necessidade real de ter tido uma presença, um presente, um carinho, um afeto. E às vezes, os nossos vazios, quando a gente é adolescente, aí a gente vira, né, jovem, depois a gente se casa, vira mãe, depois vira avó, que nem eu. E às vezes os vazios estão lá. Literalmente buracos, vazios, cavernas nas nossas vidas. E hoje a gente vai aprender uma coisa muito poderosa. Vamos ler o texto primeiro. 1 Crônicas 7. Eu ia ler só o 24, mas eu vou ler o 23. Eu gosto de contar as histórias. Lá na minha igreja, eu falo as histórias para depois eu estimular todo mundo a ler e comentar nos grupos. Eu quero que você preste atenção no que eu vou falar. E eu quero aguçar a tua sede. Porque nenhum pregador é bom o suficiente para extrair de um texto toda a mensagem. Então eu fui pregar numa igreja outro dia em Bertioga, e a pastora falou, eu preguei no sábado, ela falou que do mesmo texto, ela pregou domingo, e depois ela pregou na quinta-feira. E ela falou desse jeito para mim, eu não preguei nada do que a senhora falou. Porque Deus ministrou tudo diferente no meu coração quando eu parei para estudar.
Porque quando a senhora falava, despertou em mim um desejo de conhecer mais aquele texto. Entende isso? Então, a mensagem dessa noite, ela vem para te alimentar e depois para provocar em você o desejo de buscar na fonte inesgotável que é a palavra. Olha o que está escrito no texto. E depois, está falando de Efraim, o filho de José. E depois teve relações com sua mulher. E ela ficou grávida e teve um filho, a quem chamou Berias, por causa da desgraça que sua família tinha sofrido. Sua filha Seirá, que edificou Bet-Horon de baixo e Bet-Horon de cima, bem como Uzem-Será. Só fala isso no texto dessa menina. E depois vai fazer referência à cidade que leva o nome dela, Uzem-Será. Quando nas guerras, nas batalhas, no livro de Josué, no capítulo 10 de Josué, quando Deus literalmente manda saraiva do céu para combater os inimigos. E depois, mais tarde, a Bíblia diz que Salomão fortaleceu Bet-Horon, que era uma cidade importante na rota militar. Mas deixa eu contar para você a grandeza disso. A Bíblia diz, no capítulo 41 de Gênesis, que lá no Egito, na terra da aflição de José, que tinha sido literalmente vendido pelos seus irmãos, a Bíblia diz que depois de um sofrimento imenso de José, de passar pela casa de Potifar, de ter sido acusado injustamente, de ir para a prisão de Faraó, a Bíblia diz que quando ele sai da prisão, ele casa com uma moça chamada Zenate. E a Bíblia diz que Deus dá para ele 2 filhos. Um é Manassés e outro é Efraim. Aí ele dá o nome do primeiro filho, Manassés, e ele fala assim: Deus me fez esquecer minha dor. Eu esqueci o meu sofrimento. Essa terra de sofrimento e de dor, Deus me fez esquecer tudo que eu sofri. Tipo, a traição dos meus irmãos, a calúnia, a injustiça na casa de Potifar, o sofrimento dentro da prisão, toda a saudade, toda a angústia, porque ele não estava com saudade de qualquer pessoa. Era do pai dele, Jacó. Um homem de uma história fantástica. De um monte de irmãos, que ele tinha um monte de irmãos. Com ele eram 12 irmãos. Ele tinha uma família. E ele disse: Deus me fez esquecer. E a Bíblia diz que Deus deu para ele outro filho, o qual ele chamou de Efraim. E o nome de Efraim quer dizer frutífero, porção dobrada. Aquele que é prosperidade na terra de dor. Porque ele disse assim: Deus me fez prosperar, frutificar, expandir na terra da minha aflição. Aí, você imagina, isso para mim já é o suficiente. Todo dia você acordar e alguém te dá bom dia, e esse bom dia, por exemplo, eu fiz uma pós agora em Aba, e fala muito sobre os reforços positivos e os negativos. Imagina, tudo na vida de Efraim era um reforço. Bom dia, Efraim. Bom dia, frutífero. Bom dia, porção dobrada. Imagina Efraim indo comprar um gado. Imagina Efraim indo plantar uma roça. Vai com Deus, Efraim. Vai com Deus, frutífero, porção dobrada. Ou seja, a vida só de dar bom dia para ele, só de dar tchau para ele, só de desejar um até logo para ele, falar o nome dele, já era um reforço positivo. Porque o nome dele carregava uma palavra profética, uma voz profética muito poderosa. O frutífero, a porção dobrada. Isso era o suficiente. Mas a Bíblia diz, no capítulo 48,
versículo 19 por ali, que Jacó, o avô dele, pai de José, já na sua velhice, já sabendo que já está quase indo embora, ele levanta na casa dele e vai na casa de José. José agora que é o Zefenate Peneia, o homem mais importante do Egito depois de Faraó, abaixo de Faraó, só José, tanto é que o nome dele é Zefenate Peneia, o salvador da pátria, aquele que tem um conselho glorioso, o provedor da vida. Tem um significado que diz assim, aquele que detém a provisão da vida, a chave da vida. É o nome que deram para José no Egito, de tanto poder que o homem tinha. A Bíblia diz que Jacó acordou cedo e foi lá na casa de José para abençoar os filhos de José. E Jacó já estava velho e ele não enxergava muito. Aí José trouxe os filhos e botou nas coxas dele, nas pernas dele. O que Jacó fez? Cruzou os braços. Porque a benção da porção dobrada, da grandeza, tinha que ser para Manassés. Ele era o primogênito. Era lei. Era bíblico. Foi assim que estava escrito. Era assim com todo mundo. Quando José viu o pai dele cruzar os braços, a Bíblia diz que José foi lá e falou assim, não assim, meu pai. A sua mão está errada. E descruzou a mão do pai e botou a mão direita na cabeça de Manassés e a mão esquerda na cabeça de Efraim. Jacó foi lá e cruzou de novo. E falou assim, é assim que Deus quer. Porque o menor, Efraim, vai ser maior do que o mais velho. Ele vai ser mais grandioso, mais próspero. E a bênção dele vai ser muito grandiosa. Povos poderosos sairão dele. Prosperidade, grandeza vai sair dele. Olha para vocês verem. Já não bastava carregar um nome poderoso, agora ele tinha a bênção mais poderosa de um patriarca. Isso era o suficiente. Não precisava mais nenhum reforço, não precisava de mais nenhuma palavra saindo do altar. Mas a Bíblia diz que esse Efraim casou, prosperou e teve muitos filhos. 6 filhos. E a Bíblia diz que 2 filhos dele, eu achei isso muito interessante. Ezer, quando você chegar em casa, vocês pegam e lê a partir do versículo 20. Ezer e Eliada, eles desceram, já era adulto, desceram a terra de Gade. Que terra era essa de Gade? A terra do gigante, do Golias, lembra do Golias? A terra dos inimigos. A terra dos filisteus. Sabe para que eles desceram lá? Para roubar gado. Para roubar. Ladrão os filhos de Efraim. Desceram para roubar gado. E a Bíblia diz que os homens daquela terra mataram eles. E a Bíblia diz que Efraim chorou tanto, ele não parava de chorar, que os outros filhos dele vieram para consolar ele. E ele não parava de chorar. E a Bíblia diz que passou uns tempos, foi o versículo 23 que a gente leu. Ele teve de novo relações com a sua mulher. Lembra que eu estou falando para vocês. O cara que era o frutífero. O cara que era a porção dobrada. O cara que era prosperidade na terra da sequidão, na terra da aflição. O cara que tinha recebido a bênção de ser, o líder, o patriarca. Aquele que tinha a herança dobrada.
teve relações de novo com a sua mulher e teve um filho chamado Berias. E sabe qual o nome que ele deu para o filho? Desgraça. Momento de desgraça. Tragédia. Tudo isso é o sinônimo. Eu pesquisei. Calamidade. Quem está botando esse nome é Efraim. Quem está dizendo, isso é a desgraça, que nós estamos... Tem uma versão que diz assim, estamos no meio, estamos vivendo no meio da desgraça. Isso aqui, mais ou menos que nem na pandemia que a gente escutava, isso aqui é o epicentro da pandemia. Isso aqui é o lugar mais alto da pandemia. Ele estava dizendo aqui nós estamos no lugar alto da desgraça. Eu estou em meio à desgraça. Eu estou no centro da desgraça. Eu estou em meio à desgraça, da calamidade. Você imagina o cara que dava bom dia para ele, ou frutífero, ou porção dobrada, ou aquele que as nações vão servir, ou cura na terra da aflição, ou prosperidade na terra da dor. Agora ele bota o nome no filho de desgraça, de calamidade, de dor. Aí a gente escuta isso, você fica pensando assim, meu Deus, eu saí da minha casa para escutar isso. Isso é palavra de Deus. A palavra de Deus vem confrontar a gente. O que a gente fala para a gente? Qual o reforço que a gente traz para a nossa alma na hora da dor? Porque na hora da dor é para você fazer que nem Débora. Desperta. Tem um Deus lutando por você. Desperta. Do céu Deus mandou socorro. Acorda. Tem um Deus trovejando em nosso favor. Não é assim? Porque de vez em quando dá uns negócios na gente. Desperta. Acorda. Foi isso que Débora fez. Quando as aldeias cessaram, quando não tinha mais gente, quando estava tudo sendo destruído, ela disse, acorda Débora, desperta, levanta como mãe, faz alguma coisa. Você pode dar glória em nome do Senhor junto comigo? Nos momentos de aflição, no momento de dor, nos momentos das calamidades, não é para a gente reforçar a desgraça. É para a gente lembrar da palavra que Deus ministrou no nosso coração. É para a gente lembrar de quem nós somos, para que nós nascemos, qual o propósito que Deus tem para as nossas vidas. É para você lembrar que numa baita quarta-feira, depois de um dia de trabalho, você veio aqui para ouvir a voz do Senhor, para dizer para você, você é filha de quem tem promessa, você é filha da bênção. Você tem a bênção do Todo-Poderoso, porque Deus... Um dia Deus revelou isso para o meu marido, eu achei lindo. Ele leu esse texto do capítulo, e meu marido é meio profeta, porque ele é pouco estudado, e ele não gosta muito de ficar ouvindo os outros, não. Ele ouve só para ser ministrado mesmo. Ficar copiando o pregador, olhando isso, olhando aquilo, não. Ele pega a Bíblia, fica lá orando e meditando. Aí ele leu esse capítulo 48 de Gênesis, sobre Jacó cruzando os braços para abençoar os filhos de Efraim, e ele pregou na Santa Ceia na nossa igreja. O dia que Deus cruzou os braços, porque a mão esquerda era a mão que ia vir na nossa cabeça. A gente merecia ser condenado. Mas Deus pegou a mão esquerda e botou sobre Jesus. E a direita e botou sobre as nossas cabeças. E é por isso que nós estamos aqui. Com a bênção da salvação. Com a bênção da vida eterna. Com a bênção de filhos benditos. Aleluia. Eu achei isso tão profundo, tão grandioso. Alguém podia chegar e dizer assim, não assim Deus. Eles não merecem. Não assim Deus. É o justo que merece a mão direita, a destra do Deus fiel. Mas Deus diz, tem que ser assim, porque eles são meus herdeiros, filhos benditos da minha graça. Aleluia. Imagina como é que era para Berias ser chamado daquele jeito. Imagina o caos que estava na casa de Efraim.
Uma casa que era para falar de vitória, uma casa que era para falar de bênção, uma casa que era para falar de vida, uma casa que era para salmodiar, para falar das grandezas de Deus. Estava lá falando todo dia, toda hora. Se mandasse o menino tomar banho, estava mandando a desgraça tomar banho. Se chamasse o menino para tomar café, estava chamando a calamidade para tomar café. Mas a Bíblia diz, e eu achei isso tão grandioso, que nasce uma menina. Você pode dar glória ao nome do Senhor? As mulheres, levantam a mão comigo. Aleluia. Você pode levantar a mão de novo e dar muito glória a Deus? Porque Deus levanta construtoras nos meios mais difíceis. Por isso que a Bíblia diz, e eu achei isso tão fantástico, o homem pode construir casa, fazer casa de tijolos, mas no capítulo 14 de Provérbios, diz que a nós foi dado o poder de edificar. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Às vezes Deus dá para a gente um materialzinho meio ruim. Mas se a gente tiver sabedoria, a gente faz nem que seja uma oca de barro. Você pode dar glória ao nome do Senhor? A gente mistura tudo lá, né? Passa na peneira, né? Tira metade da areia, né? Quando vê, dá certo. Às vezes Deus dá um material bom. E às vezes Deus dá um material bom, para ficar bom, demora. Você tem que trabalhar no material, não é assim? Mas depois você pega em casa e lê Provérbios 14. A mulher sábia edifica a sua casa. Ela constrói o lar, ela edifica, ela traz estrutura espiritual, emocional para a sua família. Aleluia. Ela é construtora do emocional, ela é construtora de paz, ela é construtora de harmonia, ela é construtora de mesa, ela é construtora de diálogo. Aleluia. Um dia eu estava conversando com uma menina, ela falou para mim assim, o que a senhora acha? E Deus deu aquela revelação, aquele insight assim na hora. No capítulo 15 de Lucas, é dos achados e perdidos, né? Vocês sabem. É os achados e perdidos na Bíblia. E lá tem a palavra, as parábolas das ovelhas, da dracma e do filho pródigo. Aí uma menina falou assim para mim, o que a senhora acha que faltou na casa do filho pródigo? Eu falei, uma esposa, uma mulher. Porque se tem uma mãe ali presente, uma mulher, ela ia falar assim, marido, não está na hora de dar herança para esse menino. Não é assim? Não há, é muito novo para sair de casa. Ela ia chorar, ela ia abraçar, ela ia agarrar. Não vai, se você for, eu vou desmaiar, eu vou para o UPA. Porque a gente é boa nisso, né? A Rede Globo perde de gravar a gente nessa hora, né? Eu vou para o UPA, minha pressão está subindo, você vai matar sua mãe. Não é? A gente não é. A gente é isso. A gente traz diálogo, a gente traz emoção, a gente traz afeto, a gente traz sentimento, a gente fala com o coração dos filhos, não é assim? Mas você viu, foi pai, me dá metade da herança. A Bíblia diz, simples assim, coisa muito objetiva, de homem que corta com facão, né? Pai, me dá metade da herança, o pai vendeu, deu metade, o filho deu tchau e foi embora. Faltou afeto, faltou um choro, faltou uma lágrima, faltou intercessão de uma mulher sábia, né? Faltou um abraço de uma mãe, não faltou? Faltou, porque a mulher é a alma da casa, é o sentimento da casa, é a construtora desses afetos, desses elos, dessas coisas lindas. Não é? Faltou isso lá. Pode prestar atenção para vocês verem. Pode prestar atenção. Por isso que fica tão mais difícil. Porque ali estava falando razão com razão. Demorou para o filho cair em si. E às vezes uma lágrima, um abraço, um cheiro. Por exemplo, ontem, e eu estou hoje muito boa para falar nisso. Ontem foi aniversário do meu filho. Meu filho fez 35 anos. Trabalhei o dia inteiro. Quando terminei 7 horas, tomei banho correndo, que eu falei, se ele quiser, eu vou na casa dele, né? Liguei para ele e falei, você quer comer uma pizza? Não, já jantei. Assim mesmo. Você quer que eu compre o seu presente ou você quer escolher? Precisa não. Falei, ué, o que foi? Parabéns, a mamãe te ama e não sei o quê. Tá bom.
Aí hoje fui perguntar para minha nora. Ela passou o dia inteiro emburrado porque a senhora não veio aqui. Olha isso! Entende isso? Por isso que nós estamos falando de construção, de uma construção que o barro não pode construir, que o ferro não pode construir. Por isso que Deus está chamando a gente nessa noite de Seirá, no meio da calamidade, no meio da dor, da falta de afeto, no meio da desgraça, nos dias de Berias, Deus chama a gente como construtora. Você pode dar glória ao nome do Senhor? Às vezes Efraim tem a promessa, mas chora pelos motivos errados. Às vezes, os filhos de Efraim querem prosperidade, mas do jeito errado. Onde já se viu o filho de Efraim e roubar gado na terra de Gade? É coisa de gente doida. Mas aí vem o versículo 24. Eu fiquei o dia inteiro perguntando, como é que se pronuncia o nome dessa menina? Seirá. Eu pensei que é igual Ceará. Seirá. Fiquei pensando, Seirá deve ser Ceará lá, né? Deve ser a homenagem a essa menina. Só que aí botou com um C de casa, né? Seirá. Aí nasce a Seirá. Fala para mim, o que significa o nome dela? Pergunta, o que significa o nome dela? O que sobrou da calamidade. O que sobrou depois da dor. O remanescente da dor. Pergunta para a irmã que está do lado assim, o que sobrou de você? O que sobrou das suas aflições, da sua guerra, das suas lutas? Imagina a inspiração do pai. O filho, Berias, ele botou. Estou no meio da desgraça. Aí a mulher engravida de novo. Nasce uma menina linda, maravilhosa. Ele olha e fala assim, resto da dor. É o que sobrou da dor. Eu estou falando com gente aqui que talvez você não foi batizado assim. Mas todo mundo olhou para você um dia, pessoas olhou para você assim, acha que não deu nada, que não vai dar nada, que não sobrou nada. Você mesmo olhou tanta dor, tanta luta, tanta decepção, tanta frustração, tanta coisa que não deu certo. O que sobrou de você? Outro dia eu fui atender uma senhora que estava completando 80 anos. E ela é uma senhora muito significante. Tem uma vida, uma carreira brilhante, eu nem posso entrar muito em detalhes. E ela tem uma dor grande. Ela olhou para mim, eu parabenizando ela, desejando um monte de coisas lindas para ela. Ela disse assim para mim, eu só queria uma resposta hoje. O que sobrou de mim? O que é esse resto aqui? Eu tenho casa, casas, aplicações, joias. Mas aqui dentro, ó, o que sobrou? O que ficou? O que restou depois de tanta dor, depois de tanto sofrimento? Sabia? Que eu acho que eu sou uma pessoa que tem resposta, meio que eu tenho um pouco de resposta e quando não tem eu invento. Minha mente é criativa, é rápida. Sabia que eu fiquei sem saber o que falar? Eu comecei a chorar. Porque ela estava com tanta dor, a lágrima caía assim com tanta força, que a lágrima pulou no meu olho também. E não foi nem a Seirá que deu o nome para ela. A Bíblia diz que foi o pai que deu o nome para ela. O que sobrou da dor, o que sobrou, o que restou depois da dor, o que restou depois do sofrimento. Irmãos, amigas, irmãs, meninas, esquadrão que está aqui, não era para essa menina olhar e pensar assim, ela cresceu andando junto com Berias, né? O irmão dela, que era a desgraça. Um pai todo enlutado e sofrido. Era para essa menina ser o quê? Não vou ser nada. Eu sou um resto, eu sou uma sobra. Eu sou o que restou, um remanescente que sobrou da dor. Eu sou o resto. Minha mãe chamava meu irmão caçula de sobra do tacho, raspa do tacho. Só porque ele era o caçulinha. Aí quando minha mente sempre foi pensante. Meu pai era fabricante de doces, de rapadura. Quando eu olhava a rapa do tacho, geralmente
queimava lá ao fundo do cobre, lá do tacho, que eu via meu pai raspando aquela coisa preta lá no fundo, eu ficava pensando, coitado do Márcio, ele é isso aí, ó. Principalmente quando fazia rapadura com leite, o leite fazia o negócio grudar lá no fundo, aí eu até provocava ele, você é isso aí, ó. Porque a minha mente sempre foi assim, pensante. Entendeu? Imagina como é que ficava na cabeça de Seirá. Eu sou o resto. Eu sou a sobra da dor. Eu sou o resto de um pai lutado. Eu sou a irmã de ladrão, que foi assassinado pelo povo de Gate. Pelos os povos filisteus inimigos. E eu tenho um irmão na minha casa, que o coitado é tão deprimido, que o nome dele é desgraça. Sofre bullying na escola. Aonde ele vai, ele é conhecido como calamidade, como dor. Mas ela não fez isso não. Ela não ficou lá prostrada, chorando no meio da dor. Ela olhou para um lugar, e eu achei isso tão fantástico, tão poderoso, e eu quero que você fixe isso dentro da sua mente. Porque eu, como disse para vocês, eu fui criada na igreja. Eu tive um encontro com Jesus aos 14 anos de idade. E eu nunca tinha visto essa mensagem do jeito que o Espírito Santo colocou dentro do meu coração. Ela olha um lugar com cavernas. Ela olha um lugar vazio. Ela olha um lugar ermo, vazio, descidas de caverna. Esse lugar tinha uma baixa e esse lugar tinha um alto. E ela disse, vou edificar cidades ali. Você pode dar glória ao nome do Senhor? Eu vou construir cidades. Você não vai ver relato em lugar nenhum de mulher construtora, mas ela é construtora. Você pode dar glória ao nome do Senhor? Você vai ver no capítulo 3 de Neemias, mulher junto com o pai ajudando a restaurar o muro. Restaurar. Pegar aquilo que já tem e restaurar. Mas ela está começando do zero. Ela pegou um lugar vazio. Bet-Aron era lugar vazio. Fala comigo, lugar vazio. Lugar vazio, espaço vazio, casa vazia, espaço vazio. Ela pega aqueles lugares e constrói uma cidade. Constrói duas cidades, Bet-Aron de baixo e Bet-Aron de cima. As duas primeiras cidades que ela construiu. Aí eu fiquei pensando, para construir uma cidade, você tem que ter poder de conexão. Tem uma menina na minha igreja, tudo que é reunião de mulheres, ela chama Jaqueline. Acho que ela ainda não veio aqui. Mas tudo que é igreja, que faz ciclo de oração, encontro de mulher, é que ela é do coque. Tudo que é igreja, faz ciclo de oração, encontro. Inês Barros, que é a tia da Vilma Barros, essas mulheres da Assembleia todinha, ela vai em todos os círculos de oração. Ela vai no aniversário de todas elas. Mas se ela marcar uma vigília, 3 horas da manhã, vem todo mundo. Todo mundo. Aí, liga para mim, Dilô, liga para mim essas mulheres, essas pastoras influentes. Eu vou, porque eu não posso dizer não para a Jaqueline. Porque a Jaqueline, quando eu faço evento, leva 30 mulheres. Leva 20 mulheres. Quando eu vou fazer retiro, a Jaqueline leva 18 mulheres. Sabe por quê? Porque a Jaqueline tem alianças. Porque a Jaqueline tem aliadas. Ela faz amizade. Ela tira tempo, ela investe, ela vai, ela honra. Ela vai no aniversário, ela leva um bombom. Ela vai lá, ela fala assim, eu estou aqui no seu café da manhã com Jesus. Eu estou aqui no seu círculo de oração. Tem 2 pessoas, eu sou a segunda. Eu estou aqui com você. Vocês acham que dá para edificar uma cidade se você não tiver amigos? Se você ficar lá chorando, ai, eu sou o resto. Ai, o que sobrou de mim? Ai, eu sou largada. Ai, eu sou divorciada. Ai, eu sou humilhada. Não. Enquanto todo mundo achava que ela não era nada, ela era o resto, ela estava por ali, fazendo amizade. Eu acho que ela nem se apresentava pelo nome dela. Ela falava, eu sou filha de Efraim, sou filha do frutífero, sou neta de José, sou bisneta
de Jacó. Conhece Jacó? Conhece o meu avô Abraão? Eu sou dessa raça, de gente que faz a diferença, de gente que deixa legado. Eu sou pessoa que tem promessa, que carrega o poder de edificar, de fazer coisas interessantes. Você pode ser conhecida pela sua dor, ou pode ser conhecida pela promessa que Jesus fez para você, pelaquilo que Ele te prometeu. Se você crê em mim, como diz a palavra de Deus, você pode pedir o que quiser, e eu vou fazer para você. Aleluia. Você pode dar glória ao nome do Senhor? Você imagina? Eu fiquei pensando hoje. Primeira coisa, essa menina era melhor do que a Jaqueline. Ela era melhor do que a minha Jaque. Ela deve ter arrumado gente para carregar barro, para carregar areia. Ela deve ter arrumado gente que ela convenceu. Tipo assim, Manu, tu e o David estão pagando quanto de aluguel? Ela era dessas. Estamos pagando 5 mil. Eu achei um lugar vazio. Eu descobri lá tem água. Tu não quer que a gente faça um mutirão, ajuda vocês a construir uma casa, vocês vêm morar lá? E tu pode cuidar das mulheres. Não é assim? Eu acho que ela era dessa. Porque como é que você constrói uma cidade sem abrir a boca, sem fazer conexões, sem falar com as pessoas? Pergunta com a irmã que está do seu lado. Como é que você quer construir se você não faz alianças? Se você não contar comigo? Como é que você quer construir? Irmãos, eu fico pensando na palavra de Deus. Eu acho a palavra de Deus tão extraordinária. A Bíblia diz, no capítulo 3 de Êxodo, que Deus encontra com Moisés. E chama Moisés para ser o libertador do povo dele que estava no Egito. Moisés reclama. Que não pode, que o povo não vai ouvir. Deus resolve o problema dele. Manda ele pôr a mão. Põe a mão, tira a mão, fica leprosa. Deus cura o coraçãozinho de Moisés, mostrando o poder, tirando os traumas de dentro. Lança o cajado no chão, vira uma cobra. Deus manda, olha como é. Pegar cobra pelo rabo. Está querendo ser mordido. Deus falando para ele, não tenha medo do poder, porque o Egito, o símbolo maior na época era uma cobra. Não tenha medo do poder venenoso do Egito. Eu estou com você. Não tenha medo. Não tenha medo. Deus cura tudo. Tudo. Mas quando Moisés fala assim, eu não sei falar. Deus não podia tocar na linguinha dele. Vai, arruma essa língua, menino, fala direito. Ele fala assim, eu levantei Arão. Porque toda vez que você tem que fazer um trem grande, você precisa de aliança. Toda vez que você quer construir algo poderoso, você precisa de gente. Você tem que andar com gente, você tem que falar com gente, você tem que ter aliado, você tem que ter companheiro. Eu não vou curar suas deficiências. Eu vou levantar pessoas que vai te ajudar nelas. Aleluia! Tem coisas que Deus arranca de nós. Mas tem coisas que a gente precisa do outro para sempre. E é isso que eu vejo nessa Seirá. Eu tenho certeza disso. Ela sabia a importância das alianças. Ela convenceu pessoas a ir para um lugar vazio, para edificar com ela uma cidade. Ela tinha poder de liderança. Porque pensa, para você às vezes fazer uma faxina dentro de casa. Você e mais 2 membros da família. Se não brincar da briga. Né? Para fazer um negócio na igreja que é totalmente espiritual, se não for bem orquestrado, muito orado, dá confusão. Não é assim? Graças a Deus. A mulher constrói, fala comigo assim, a mulher constrói 2 cidades, num lugar vazio, ermo, descida de caverna, e a Bíblia não fala de nenhuma briga. Olha o posicionamento dessa mulher. Sabe o que eu estou aqui para falar para você, construtora, que vai sair daqui para edificar, para construir no meio dos seus vazios.
Aonde está esse buraco? Aonde está essa coisa que nunca fez sentido? Aonde está esse negócio que foi vazio na sua mãe, no seu pai, em todo mundo? Mas Deus levantou você para edificar, para preencher aquilo que está assolado. Deus levantou você e disse para você: povoa isso, arruma isso, conserta isso, levanta. Levanta, arruma esse vazio. Levanta, edifica, constrói no meio disso. Imagina o posicionamento dessa mulher. Ela construiu. Ela não sentou lá na cadeira de coitada, lá na cadeira de vítima, e ficou, ai, minha família, que nem Efraim, ai, que tragédia. Não, sou construtora. Sou raça eleita, sou família patriarcal, sou gente da promessa. O meu avô recebeu uma promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu carrego esse legado. Ah, mas você é mulher. Eu carrego uma promessa. Eu carrego a bênção de Deus sobre a minha vida. E uma coisa que eu estava orando hoje à tarde, o Espírito Santo colocou no meu coração. Sabe qual é a vantagem de ser improvável? Ninguém se preocupa contigo, né? Já prestou atenção, Eida? Ninguém se preocupa. Imagina se alguém chegasse e falasse assim: tem uma moça aí, chamada Seirá, uma menina aí, que diz que vai construir uma cidade. Vocês acham que alguém ia botar fé? Quando você fala das coisas grandes que Deus vai fazer na sua vida, alguém acredita em você? Hã? Mas você sabe que vai fazer, porque Deus falou com você, não é? Você sabe o que você vai fazer. Você sabe o que você carrega. Você sabe a grandeza que você carrega dentro de você. Você sabe as promessas. Você sabe aonde Deus vai te levar. E a vantagem de ser improvável: vai fazendo, vai construindo, vai se enchendo, vai se preparando, vai botando em prática. Quando as pessoas verem, vai estar pronto. Quando as pessoas perceberem, vai estar tudo pronto. Ninguém vai se preocupar, porque ninguém acredita, mas o céu acredita, Deus acredita. O céu está com você, e é isso que importa. Aleluia, glória seja dado o nome do Senhor. Meu filho chamou um rapaz para pregar na nossa igreja domingo, e ele já tinha ministrado com meu filho, quando meu filho tinha 18 anos, num projeto chamado Geração Sarada. E aí ele, do altar, ele falou assim: pastora Raquel, eu quero dizer uma coisa para a senhora. E eu sei o que eu estou falando. A senhora, e talvez seja Deus que fez isso, a senhora não sabe quem a senhora é. A senhora não sabe que a vida da senhora alimenta a gente lá à distância. A senhora não sabe, mas a sua vida, as ministrações que saiu da sua boca, transformou minha vida, transformou minha casa, transformou a vida da minha namorada. A senhora não sabe a sua importância, a importância da sua família. Eu estou aqui para dizer para você que é uma improvável, que é alguém que veio de uma família desestruturada, que veio do meio da dor, que alguém falou, é o que sobrou da dor, é o resto do divórcio, é o resto da dor, é o que sobrou. O Senhor está te levantando nessa noite dizendo: você tem permissão, você está habilitada e é permitido a você construir no meio desse vazio. Esse lugar vai ser habitado, esse lugar vai ser restaurado, esse lugar vai ser construído. No lugar dessa assolação, vai ter uma família, vai ter um cântico. No lugar dessa assolação, vai ter uma casa bendita, vai ter uma família bendita, porque o Deus Todo-Poderoso me trouxe aqui para ministrar isso no seu coração. Fala para a pessoa que está do seu lado: você não tem ideia do quanto você é importante. Você não sabe quem você é. Você não sabe a grandeza que você carrega. Você não sabe o material que tem dentro de você. Levanta e constrói. Constrói em cima dos vazios. Constrói nos lugares que ainda não foram construídos. Aleluia. Tem um monte de gente querendo restaurar em cima do que é dos outros. Mas o Senhor está falando para você:
Pega aquilo que é descida de caverna, descida de buraco. Pega aquilo que ninguém acha que vai dar nada. Não passa carro de boi, não passa nada. Mas virou rota militar. Virou lugar onde se podia esconder dos inimigos. Virou lugar importante. Rota militar. Virou lugar importante. Porque uma mulher olhou e disse: aquilo ali presta para ser uma cidade. Aleluia. Aleluia. Tem lugar na sua família, tem lugar na sua vida, tem pessoas na sua família, tem pessoas que você está cuidando, que as pessoas falam: isso aí é buraco, isso aí é poço sem fundo. Mas depois da sua construção, esse lugar vai virar uma rota de bênção, de proteção, vai virar um lugar de cura, porque o Espírito Santo está ministrando o seu coração. E ela edificou mais uma cidade. Uzem, Ceará. Uzem, Ceará. Eu vou falar a pronúncia assim, igual o Ceará mesmo. Ou Ceará. Sei lá. Sabe o que o Espírito Santo colocou no meu coração? Porque quer dizer, sabe o quê? Um lugar, fala comigo. Um lugar onde o resto, o que sobrou, tem voz, é ouvido. Você pode dar glória? Vamos repetir. Um lugar onde aquilo que sobrou tem voz, é ouvido, é escutado, é ouvido, é escutado. Tem uma orelha poderosa, um ouvido divino, poderoso, de Deus, escutando seus sonhos, sua dor, e dizendo para você: você tem uma identidade, você é filha da promessa. Aleluia! 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 Ela não só construiu cidades militares, mas ela deixou a identidade dela. Tem um lugar onde aquele que não tem voz é ouvido. Tem um lugar onde aquele que é resto, que é sobra, tem poder de voz, tem autoridade, tem autonomia, tem poder de edificar e de construir. Tem um lugar onde aquele que é sobra, que é resto, vai levantar e reconstruir, vai levantar e edificar. Onde aquele que não tem, que não pode, não vai chorar e não vai se lamentar, mas ele é ouvido pelo aquele que providencia, que socorre, que auxilia. Aleluia. Aleluia. Eu queria pedir para você ficar de pé. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu queria falar umas coisas. Eu queria pedir para as obreiras da pastora Dani, as pastoras, vim aqui na frente. Eu pedi para a Dani autorização. E não é porque ela é minha amiga, não. Que antes eu orei primeiro. E falei: se ela colocar qualquer dúvida, Senhor, não é da tua vontade. Mas se ela fechar comigo, eu vou entender que é o Senhor que está fazendo isso. Você vai sair daqui. É uma pedra que elas comprou no jardim, aí nessas casas aí de chácara, de fazer jardim. De repente foi até um irmão aí que já tinha em casa que deu. Mas eu quero que você saia daqui. Num ato profético. Habilitada para construir nos lugares vazios. Você vai examinar aquilo que está vazio. Você vai dizer: chega. Chega. Chega de reforçador. Chega de reforçador. Chega. Até o ano passado, a gente estava lutando com meu irmão que era alcoólatra. E eu orava pelo meu irmão. Mas eu orava incessantemente pelo meu irmão. Mas aí começou a vir fotos. Meu irmão tinha 2 casas de aluguel, mais a que ele morava. Ele recebeu uma indenização num dia de 92 mil. Em menos de 2 meses ele já tinha bebido aquele dinheiro todinho. E mais as 2 casas de aluguel. Ele não parava em emprego. Eu propus uma coisa dentro do meu coração. Porque minha mãe era uma intercessora. Meu irmão, que era pastor,
Ele levantava de manhã, ele orava no nosso grupo. De noite ele orava no nosso grupo. E eu ficava pensando assim. Eu orava, mas eu ficava pensando, quem sou eu? Eu sou a menina que pede bênção para os meus irmãos. Eu sou a penúltima dos filhos. Mas quando eu comecei a ver foto do meu irmão amanhecendo na rua, dormindo na rua, sendo procurado depois das festas, lá tem muitos esses cantores famosos que vão nos rodeios, vão nas coisas lá, nas festas. Aí ele era achado nas beiras dos currais, nos pastos, caído. O cavalo dele achava perdido. Eu comecei a acordar 3 horas da madrugada. Eu orava, depois eu gravava a oração e jogava no grupo. Eu ia para a igreja, na vigília da minha igreja, e eu pedia perdão para Deus. Eu, Senhor, eu não vou orar por outra coisa a não ser pelo meu irmão. Eu subia no altar e encostava lá no canto e começava a contar para Deus a história da minha mãe. Aí ia contando. Fazia isso incessantemente. Fez 1 ano agora que o meu irmão está liberto, para a glória do nome do Senhor. Ele está vivendo dias tão lindos, tão gloriosos. Porque naquele vazio que ficou da partida da minha mãe, o meu irmão, ele era tão relevante que ele deixou uma igreja em Brasília. O dia que ele morreu pelo Covid. Eu falei para minha cunhada, Regina, tira seu nome do CNPJ. Porque eles tinham comprado um terreno muito grande, estava construindo, devendo para banco. Eu falei, tira seu nome do CNPJ, você nem filho tem. Porque meu irmão tinha filho, mas não dela. Você nem filho tem. Se esse povo te deixar na mão, não vai sobrar nada da herança que o meu irmão deixou. Tudo aí vai ficar para pagar dívida de banco. Chama os presbíteros. Se eles não quiserem, fecha o CNPJ, entrega assim mesmo, desespero, uma dor. Aí você diz, não tem vergonha de contar isso? Lógico que não, estava cheio de dor. Sou um ser humano. Perdi 3 irmãos pelo Covid, 2 cunhadas. Aí ela falou assim, não posso fazer isso. Seu irmão me ensinou a amar esse povo. Não foi embora ninguém. E a igreja dobrou. E eles recebem doações tão gigantes que já está tudo pago para a glória do nome do Senhor. A minha cunhada está sendo cuidada como não é nem como pastora, é como filha da igreja. Então, em cima daquele vazio que ficou, de um irmão tão relevante, tão importante. Meu irmão, ele sabia a Bíblia de cor. Não tinha um versículo, não tinha nada que você perguntasse que o meu irmão não sabia e não tinha uma explicação. Eu entendi que eu podia construir um novo jeito de orar, um novo jeito de ser pastora da família. Talvez com outro tipo de voz. Meu irmão brigava, meu irmão mandava tomar vergonha. Meu irmão falava assim, se eu for eu desço couro em vocês. Eu não tenho essa autoridade. Eu não tenho nem coragem de fazer isso. Mas eu tenho lágrimas. Eu tenho o poder de clamar e de orar junto com eles. Você sabe o lugar do vazio. E você sabe o que você vai fazer para construir no espaço que sobrou, no buraco que ficou, na caverna que sobrou. Deus está levantando construtoras nessa noite, construtoras de família, construtora de herança, construtora de legado, construtora de recursos financeiros, construtoras. Eu vim aqui para dizer para você, Cearás, Deus vai levantar vocês como construtoras.
As pastoras, irmãs, vai se colocar aqui e você vai sair do seu lugar para ser ministrada. Aleluia. Pastoras, meninas que oram do esquadrão que ajuda a pastora aqui. Nós vamos receber as meninas aqui na frente. Aleluia. Isso. Aí vocês vão passando para receber, que vocês vão receber de forma profética. Não é uma pedra comum. É para vocês lembrar, um reforço. Eu fui chamada. Eu sou improvável. O que sobrou da dor dos meus pais, o que sobrou de uma infância sofrida, de dores, de machucaduras. Outro dia a Regina, minha cunhada, me perguntou assim: por que você queria que eu saísse do CNPJ da igreja? Eu falei: porque eu tinha perebas e feridas. As minhas dores, as minhas frustrações e machucaduras me fizeram olhar para você com a lente da minha dor. Mas elas já estão saradas. Aleluia. Aleluia. Às vezes as dores deixam sobras na gente, deixam restos na gente, e faz a gente ser amarga, faz a gente ser dura, e faz a gente ser covarde, medrosa. E a gente se convence daquilo, até que a gente olha e Deus fala com a gente: olha esse lugar vazio, eu estou chamando você para ser construtora nele. Constrói cidades que serão fortalezas, lugares contra os seus inimigos, fortalezas de guerra. A Bíblia diz que nos dias de Salomão ele fortificou Bet-Horon, porque eram fortalezas de guerra, lugares estratégicos de guerra, construído por uma mulher, lugares estratégicos de guerra, nos dias do homem mais sábio depois de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Glorificado seja o teu nome. Você pode sair do seu lugar improvável, pode sair do seu lugar construtora, edificadora, pode sair do seu lugar construtora de cidades. Você pode passar aqui na frente para ser ministrado e receber a sua pedra, a sua primeira, pedra de edificação, aquilo que vai ser o pontapé, o alicerce de você começar a mudar a história da sua casa, do seu ministério, da sua família. Aleluia, aleluia. Mas pastora, vai ser eu? É claro que vai ser você. Porque há um lugar onde o pequeno é ouvido, onde o improvável tem ouvido, onde o improvável tem voz, onde o improvável tem vez, onde o improvável tem suprimento. Você pode fazer uma fila que você vai passando aqui, depois você vai recebendo oração e você vai voltando para o seu lugar. Aleluia. Senhor, nós estamos diante do teu altar. Os meus filhos saibam, Senhor, que eu sempre vou dizer isso. Mas eu estava tão ansiosa para pregar essa palavra, porque ela vem de encontro com tudo que eu e a Dani estamos colocando dentro da nossa alma, dentro do nosso coração. Improváveis que estão se levantando para construir nos lugares vazios. Há muitos lugares vazios nessas cidades, há muitos lugares vazios dentro das igrejas, há muitos lugares vazios na vida dos pastores, na vida das lideranças. Há muitos lugares vazios que precisam ser construídos, que precisam de coisas novas, alicerces novos, pedras fundamentais novas.
Quando você receber a sua pedra, você levanta ela para o céu, porque este lugar, você é ouvida, você tem um ouvido te ouvindo nessa noite, e clama com a tua alma, e adora com a tua alma. Pois quem me prometeu é fiel para cumprir, mas quem vai apagar o selo que há em mim? Saia daqui com permissão para construir. Talvez você diga assim: o buraco é muito grande, a descida da caverna é muito íngreme, o vazio é imenso, o lugar vazio é imenso. A pedra fundamental é Jesus. O fundamento é Jesus. A pedra angular é Jesus. A pedra que vai te sustentar é Jesus. O alicerce da tua vida é Jesus. Aquele que vai te auxiliar é Jesus. Levanta-se irá, levanta-se irá, levanta-se irá. Improvável, levanta, aquela que restou, aquela que sobrou, levanta. Senhor, eu sei que eu estou aqui como voz profética. Eu sinto tua presença. O Senhor está mudando história hoje. O Senhor está mudando vidas hoje. Há pessoas que têm lugares vazios que elas carregam desde a infância. Há pessoas que têm lugares vazios na família, que foi passando de geração em geração. Esse buraco só foi crescendo. Esse buraco desgraçado chamado divórcio. Esse buraco de tanta coisa errada. Mas hoje a sua será, a sua improvável. Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Estende a tua mão sobre cada uma das tuas filhas. Estende a tua mão nessa noite. É noite de virada de chave. É noite profética. É noite de liberação. É noite de autorização. É noite de permissão do céu para coisas extraordinárias, para coisas grandiosas. Dos meus olhos, construtora, 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 construtores, construtores. Você vai fazer algo novo. Deus vai te dar algo novo. Deus vai te dar o que ainda não foi feito. Deus vai te dar o que ainda não foi feito. Há um espaço para ser criado. Há um espaço para ser criado. Há um vazio que Deus vai usar a sua vida, e você vai edificar nesse lugar. E o Espírito Santo me mostra esse lugar povoado, esse lugar prosperando. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha
você nem estaria aqui hoje. Mas o Senhor preparou para que você estivesse aqui. Depois de tantas lutas, de tantas dores, de tantas decepções, o Espírito Santo está mandando eu dizer isso. De tantos medos. E você se pergunta, será que vai dar certo? Será que vai sair alguma coisa disso? É você que vai construir. É suas mãos que vai moldar. É suas orações que vai dar forma. Você tem perguntado esses dias, como é que vai ser? Senhor, como é que eu vou fazer? É você, é a sua voz, porque há um lugar onde você é ouvida. Há um lugar, a sala do trono. Seja adorado, Senhor. Seja exaltado nessa noite. Seja glorificado nessa noite. A minha alma te adora, o meu coração te exalta, o meu coração te engrandece, o meu coração te enaltece nessa noite. Pensa num Deus sobrenatural, num Deus grandioso, poderoso. O Senhor ministrou a minha alma. O Senhor falou no meu coração, Pai. E eu sei que essa noite é um marco, é um divisor de águas, porque construtoras sairão deste lugar. Mulheres destemidas, mulheres que estavam com medo, não vai mais ficar com medo, porque medo não constrói, porque medo não edifica, porque medo não faz amigos, porque medo não faz alianças, porque medo não acredita em pessoas. Mas mulheres construtoras, corajosas, elas fazem alianças, elas acreditam, elas se posicionam, elas buscam a presença do Senhor. Ah, Deus poderoso. Dani, vem cá. Aleluia, Jesus. Ele mudará diante dos meus olhos.